Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Um sábado de paz, um sábado de felicidade. Que a Shalom de Deus repouse sobre a tua casa, sobre a tua família. Como de costume, irmãos, neste horário, no sábado, eu costumo aqui trazer um conhecimento da palavra de Deus. Tá? Uma lição da escola bíblica, da revista Betel. Nós vamos estudar hoje a lição 8. E o assunto é de extrema importância para os cristãos, para os cristãos, para que as escamas caem, para que nós possamos saber quem é o nosso verdadeiro inimigo. Vamos lá, lição 8. Conhecendo algumas armaduras poderosas em Deus. Vamos orar primeiro? Pai, nós estamos aqui, vamos aprender, Senhor, sobre essa lição, quem é o nosso verdadeiro inimigo e como temos que lutar, meu Pai. Por isso eu lhe peço, Senhor, me ilumina, me dá a iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor, e eu já venho repreender toda hoste espiritual da maldade, todos os espíritos malignos, Senhor, que seja contra todo conhecimento de Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que os teus anjos que estão conosco aqui já possam desembainhar a espada, Senhor, já possam entrar em guerra, amarrar os inimigos e lançar no abismo, ó Pai, para que a tua palavra chegue no coração do teu povo, Senhor, e que o teu povo venha aprender, entender o verdadeiro inimigo, venha guerrear contra o verdadeiro inimigo, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só repetindo, o tema da lição é conhecendo algumas armaduras poderosas em Deus. Texto áureo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos estudar aqui sobre as armaduras espirituais do crente e quem é o nosso inimigo. Vamos ler dois textos aqui na Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia, pega ela aí. Vamos ler primeiro em Efésios. Efésios capítulo 6. Pega a tua Bíblia, vamos ler. Efésios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, quem que é o inimigo? O diabo. Vamos lá. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A luta do cristão não é contra carne e sangue, homem contra homem, tá? A sua guerra não é com o ser humano. Quando Davi foi lutar com o gigante Golias, todo guerreiro ele tinha um escudeiro. E esse escudeiro, ele tipifica a carne. Golias tipifica Satanás, Davi tipificava Cristo na carne, tá? E o que aconteceu? O escudeiro ficava na frente de Golias. O inimigo sempre, irmão, e Golias ficava atrás. O inimigo sempre vai ficar atrás, tá? Falando no ouvido, jogando homem contra homem. Naraca, Serikalamanda, Arábia. Não sei se você está entendendo, irmão. A minha luta e a tua luta não é contra os nossos semelhantes. A Bíblia, o Senhor Jesus Cristo nos deu um novo mandamento. Amai a Deus com toda a tua força, com todo o teu pensamento, com toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é para semear o ódio, a contenda, a discórdia. É para pregar o amor. Quem vai transformar o amor? A maior arma é o amor, não é o ódio.
Não é guerra, não é carne contra carne. Jesus lá, sendo crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, porque Jesus sabia quem estava por trás daquela situação. Jesus sabia que o povo que estava lá estava sendo manipulado por Satanás, estava sendo manipulado pelos demônios. Vamos dar sequência aqui. Vamos saber vamos entender quem é o nosso verdadeiro inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados. Irmãos, existem 7 principados, tá? Existe o principado de Nimrod, que trabalha na política, tá? Existe o principado de Balaão, que trabalha na falsa religião. Por isso que, no tempo de eleição, o político procura a igreja. Existe o principado de Farmes, que trabalha nos laboratórios. Existe o principado de Belzebu, que trabalha nas doenças. Então eles trabalham juntos. Existe o principado de Diana, que é o principado de sedução. O principado de Jezabel, que é o principado de controle, que trabalha na internet, na TV, na rádio, na televisão. Existe o principado de Belzebu, que trabalha no sistema financeiro, que é nos bancos, que é no Banco Central. Então, a palavra está dizendo, olha aqui, é a Bíblia, eu estou lendo Bíblia, irmão. Olha aqui o que diz. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Já falei dos 7 principados aqui. Contra as potestades. Potestades são poderes dos ares, são demônios que atuam nos ares, tá? Contra as hostes espirituais da maldade. Essas hostes espirituais da maldade são aquelas hostes que trabalham nas pessoas, que trabalham na cultura, que levam as pessoas a matar, roubar, se prostituir. Essas hostes que trabalham aqui no meio do povo, no meio das pessoas, influenciando. Elas influenciam. Vamos lá. Da maldade nos lugares celestiais, irmão. O nosso inimigo, ele não está no inferno. Existe uma grande confusão, tá? Em confundir o Hades, que é o mundo dos mortos, em a palavra Geena, tá? Hades e Geena. Hades significa mundo dos mortos. Geena significa lago de fogo. Quando fala aqui parábola, lá em Lázaro e o rico, não é uma parábola ali. Parábola não tem nome, não tem personificação. É uma figura de linguagem. E o que acontece ali? Jesus dá nome para Lázaro, Jesus dá nome para Abraão, Jesus dá nome para Moisés. Se fosse uma parábola, Abraão não existia. Se fosse uma parábola, Moisés não existia. Não existiu, desculpa. Se fosse uma parábola, Ló também não existiu. Então, quando se coloca pessoas, não é parábola. Esse título em si, meu irmão, não é Bíblia. Não é Bíblia, tá? Esse título foi colocado por homens. Nesse momento, está existindo pessoas falecendo e passando para o mundo espiritual. E você pode acreditar ou não, quando você descer a sepultura, você vai viver isso. Ou para o lado espiritual do bem, ou para o lado espiritual do mal. O que Jesus falou? Morreu rico e foi sepultado. Ele nem entrou nesse assunto para não criar polêmica. Quando morre uma pessoa que não é de Deus, irmão, vem os anjos caídos para levar para o lugar de tormento. Ele não falou inferno, ele falou lugar de tormento. Hades, seio de Abraão, lugar de tormento e o abismo. Ele não falou Geena, ele não usou Geena, ele usou Hades, mundo dos mortos. É o mesmo que Sheol no Antigo Testamento. Quando um cristão falece, o que ele falou aqui de Lázaro? Veio os anjos
e levou para o seio de Abraão, que era um compartimento. Mas isso aqui não é o assunto. Eu estou te falando porque existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual é mais real do que você pensa. O mundo espiritual é real. A partir desse momento aqui, ó, eu estou rodeado de anjos, mas também tem um inimigo ao nosso redor. A Bíblia não fala? Vamos ler aqui. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 5. Eu já vou voltar aqui para a lição. Olha aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, quer dizer, esteja alerta, esteja vigilante. Ó, sede sóbrio e vigiar. Porque o diabo é o vosso adversário. Tá? Sede sóbrio, quer dizer, sede sóbrio, uma pessoa quando ela bebe, ela fica meio... não tá sóbrio. Então seja sóbrio. Fica acordado. Vigia. Por quê? Porque ele está dizendo, ó, não é o ser humano que é o teu inimigo. É Satanás, é o diabo, é o adversário. Que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tragar é matar aos poucos. Vamos voltar aqui na lição rapidinho. Vamos lá. Verdade aplicada. Nossa luta contra o nosso... nossa luta é contra os nossos inimigos espirituais. Exige de nós preparo e uma vida íntegra. Objetivo da lição: apresentar os inimigos do crente. Crente é aquele que crê, irmão. O segundo objetivo da lição: descrever os equipamentos das armas espirituais. Eu já vou ler aqui um. Ensinar sobre as armas espirituais. Olha o que fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 4. Olha o que a palavra diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Vamos dar sequência. Então, a minha arma não é a carne, tá? Não é o braço da carne. A Bíblia diz, maldito é o homem, no livro de Jeremias, que confia na força do seu braço, quer dizer, que usa a carne para combater. Acabamos de ler que nossas armas não são carnais, elas são os espirituais. O que é espiritual, irmão? É a oração, é o jejum e a leitura da palavra. Isso é. Você é um ser espiritual, você não é um ser carnal. Toda vez que você luta com o homem, quem ganha a guerra é Satanás. Toda vez que você luta com a carne, você está lutando, tá marcando um gol contra, como que se diz? Você está no time de Deus. Aí você vai lá e faz um gol contra. Se você lutar com a carne, você está no exército, você está no exército de Deus, mas trabalhando para o exército do inimigo. Então, temos que acordarmos. Vamos lá. Vamos dar sequência. Introdução. Para vencer as adversidades da vida, o cristão deve saber quem são seu adversário. Irmão, se você vai para uma guerra e você não sabe quem é seu adversário, você vai ser almejado, você vai ser morto. Imagina você tá numa guerra, aí você não sabe quem é o seu inimigo. Aí você vai no exército inimigo, você vai ser morto lá. E a morte aqui não é a morte física, é a morte espiritual. E o meio pelo quais Deus o equipou para vencer as batalhas espirituais. 1. Os antagonistas do cristão. Embora Cristo tenha vencido, despojado todos os principados, potestades, como fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, os fiéis estarem libertos da escravidão, do pecado, das forças do mal, as forças do mal continuam ameaçando os cristãos. 1. O diabo é conhecido também como adversário e acusador. O diabo se opõe contra as obras de Deus e tem o intento do quê?
de matar, roubar e destruir. Irmão, nesse contexto aqui não fala só do diabo, fala do ser humano também, tá? João 10:10. Ele é apresentado como a serpente, apresentado como Beelzebu, apresentado como príncipe desse mundo, apresentado como príncipe das potestades dos ares, como maligno. Ele utiliza as armadilhas como mentira, engano, assassinato. Gruden afirma que tanto o diabo e os seus seguidores usam do que? De tentação, de dúvida, de medo, de confusão, de inveja, de orgulho, de calúnia, para atrapalhar o testemunho do cristão. Tendo em vista que essas são as armas do diabo contra a humanidade. Qual que é a arma do diabo? Dúvida, medo, confusão, calúnia contra a humanidade. O cristão deve ter uma vida pautada na virtude do Espírito e não coadunar com essas práticas. O cristão não deve ficar viver metido em confusão, irmão. Lá eu vou ler aqui. Abre lá sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Olha o que diz aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, quer dizer, tomar forma do mundo. Fazer aquilo que... Quando fala mundo, não está falando do ser humano em si. Está falando do cosmos, está falando do sistema mundano. O cristão, o verdadeiro cristão, não pode tomar forma do mundo, fazer aquilo que o sistema mundano faz. Que o sistema do mundo faz. Mente, rouba, mata, faz confusão, faz anarquia. O cristão deve estar se intrometido nisso. Já vemos uma lição aqui que a arma do cristão é a oração. É viver uma vida íntegra. Aí a pessoa... Sabe por que o evangelho está sofrendo hoje? Você sabe por quê, irmão? Por causa... Tem duas coisas. Pelos falsos cristãos, que são o joio, e pelo mau testemunho dos verdadeiros cristãos. Porque se deixam influenciar, quer viver como o mundo vive, quer praticar as coisas que o mundo pratica, quer fazer aquilo que o mundo faz. Quando eu falo mundo, estou falando sistema, aquilo que o mundo prega, aquilo que o sistema mundano prega. Vamos lá agora. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da mente. Quando Jesus fala, arrependei-vos e crede no evangelho, a palavra usada grega ali é metanoia, é mudança de pensamento, mudança de comportamento. Aqui, ó. Então, o meu pensamento tem que estar cativo a Cristo. O que Cristo faria nessa situação? Como ele agiria nessa situação? A palavra cristão significa pequenos Cristo. Nós temos que viver como Cristo viveu. É fácil? Não. Mas nós temos que tentar. E não copiar o mundo, ser xerox do mundo. Nós temos que ser cópia de Cristo. Vamos dar sequência aqui. Olha aqui. Renovai o vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos dar sequência aqui. Eu não sei se vai dar tempo para terminar aqui a lição. O mundo. A ideia do mundo como oposição, como opositor ao ser humano, não é a referência à habitação do homem, nem à criação de Deus, pois a criação de Deus foi muito boa. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Entretanto, o termo mundo do grego é o cosmo, uma referência metonímica à humanidade em rebelião a Deus. A humanidade fazendo não a vontade de Deus, mas a própria vontade. Dentro desse contexto, que o mundo ou a humanidade é o objetivo do amor de Deus, irmão. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus não quer a morte do ímpio, mas que se converta e viva. Que evangelho que estamos pregando, irmão. Que evangelho que esse povo está pregando, um evangelho de ódio. Eu digo, esse não é o Deus que eu conheço. Esse não é o Deus que eu sirvo.
O Deus que eu sirvo é o Deus de amor. É o Deus que prega a paz, o evangelho da paz. Não é o evangelho do ódio, é o evangelho da paz. Jesus mandou eu amar o meu inimigo. Que evangelho que você está vivendo? Que evangelho que esse mundo está vivendo? Até me emociona aqui. Que evangelho que esse mundo está vivendo, que está pregando ódio. Jesus falou, amar é o próximo como a ti mesmo. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Se eu me amo, o que eu não quero para mim, eu não vou querer para ele. Esse é o amor que Jesus prega. Se você não vive esse amor, você não vive o verdadeiro evangelho, meu irmão. Você não prega Cristo, porque Cristo é amor, Deus é amor. Sabe o que é o amor aqui? Existem 3 tipos de amor. Nem que eu não termine essa lição aqui. Existem 3 tipos de amor. Existe o amor eros, que é o amor carnal, que é a atração que o esposo tem para a esposa, que é um amor sexual. Existe o amor fileu, que é o amor do amigo para o amigo. É um amor que Jonas tinha com Davi. Esse é o amor, tá? É um amor de amigo com amigo. E existe o amor ágape, que é o amor de Deus, que é um amor incondicional. Desculpa, irmão, deixa eu pegar aqui. Desculpa que caiu a revista aqui. É o amor incondicional. É o amor que dá sem esperar nada em troca. Não é um amor egoísta. É aquele amor que faz, né? Esperando receber algo em troca. Olha, eu te amo só se você me dá algo em troca para mim. Não é. Nós temos que viver um amor ágape. O amor sem esperar nada em troca. O amor que quer... Oh, Jesus. Olha o que o Espírito Santo me lembra, irmão. Da parábola do bom samaritano. É o que estamos vivendo hoje. Lá chegou um mestre da lei. O mestre da lei, irmão, é o cara que conhecia a palavra. É o cara que conhecia a Taná, que é a Bíblia dos judeus, né? Naquela época não tinha o Novo Testamento ainda. O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ir para o céu? Ele falou, cumpre os mandamentos? Cumpro. Ah, então amo o seu próximo. Aí eu desculpa, quem é meu próximo? Quem é? Aí Jesus deu uma lição para ele. Eu vou te explicar quem é teu próximo. Descia de Jerusalém para Jericó um homem. E ele foi assaltado e foi deixado quase morto. Aí, ocasionalmente, vinha descendo o sacerdote. Quer dizer, vinha descendo um religioso. Ele viu aquela situação, passou de largo. Ó, não é problema meu. Aí vem o levita, que é os cantores, que é discípulo do sacerdote. Olhou, passou de largo. Jesus falou assim, agora vem um samaritano. Olhou aquela situação, moveu-se de íntima compaixão. Mover de íntima compaixão é se colocar no lugar do outro. É pensar, podia ser eu nessa situação. E se fosse eu nessa situação, eu queria que alguém me ajudasse. O que ele fez? Parou, colocou, vamos parafrasear aqui, fez os primeiros socorro, ligou para a ambulância, porque colocou quando fala colocar na cavalgadura, é colocar em cima do jumento que ele estava andando. Chamou a ambulância, vamos trazer para o dia de hoje. Levou o camarada para o hospital, pagou no hospital particular. Então não foi coisa, pagou para, olha, ô Espírito Santo, meu Deus. Jesus, presta, eu vou falar antes que eu esqueça. Ele vai colocar as ovelhas e os bodes, as ovelhas na direita e os bodes na esquerda. Eu tenho que falar porque o Espírito Santo tocou em mim aqui. Para as ovelhas vai dizendo assim: bendito amado do meu Pai, porque eu tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, estava na prisão, fosse me visitar. Entra para o meu gozo, entra para o reino de Deus. E vai falar para os bodes: apartai, maldito, para o fogo eterno, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava preso, eu estava no hospital, não me fosse me visitar. Eles vão falar assim: ah, Senhor, quando te vimos enfermos, quando te vimos com fome, nu e preso,
Jesus vai dizer abertamente: quando vocês não fizeram para um desses meus pequeninos, a mim vocês não fizeram. Para mim vocês não fizeram. Então apartai para o fogo eterno. Eu sei que estou saindo um pouquinho aqui, mas eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse que estamos vivendo? Eu sei, a verdade é para libertar, irmão. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Então eu estou pregando a verdade, porque a verdade é que liberta. A mentira escraviza. Então, nós estamos vendo nessa lição aqui que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os demônios, irmão. E muitas vezes o homem é o próprio diabo dele mesmo. Quando você se torna um satanás, irmão, você se torna um diabo quando você briga, guerreia contra a carne. Aí você está no exército errado, irmão. Você acha que você vai para o céu? Você acha que Jesus está se alegrando com essa sua atitude? Você acha que ele está alegrando? Você acha que você está pregando o verdadeiro evangelho? Que testemunho você está dando? Lá a igreja primitiva caiu na graça do povo, tá? As pessoas olhavam e falavam: nossa, é parecido com Cristo. Hoje olha e fala: é parecido com quem? Então abre o teu olho, meu irmão. Abre o teu olho. Eu sei que muitas vezes quando a gente prega a verdade é... Porque a verdade é assim: eu não quero aceitar isso aí não. A minha mente não aceita isso. Mas é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não estou pregando outro evangelho, estou pregando o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo é mostrar amor pelo próximo. É falar, ó, o meu semelhante. Eu vou terminar aqui a parábola do bom samaritano. Aí, Jesus fez uma pergunta para o mestre da lei, para o teólogo, né? Quem foi o próximo dele? Foi o religioso? Foi o sacerdote? Foi o levita? Não. Foi o samaritano. E nós sabemos que no contexto, naquela época, que os judeus não se davam com o samaritano. Então, para aquele religioso, foi um tapa na cara. Tá vendo? Você que se diz cristão, você que se diz crente, não demonstrou amor para aquele que estava caído. Aquele que você acha que não é cristão, irmão, vamos ter muita surpresa quando nós chegarmos no céu. Tem muitas pessoas que vai falar: esse cara é crente, esse cara é cristão, esse cara é isso, aquilo. O camarada não vai estar lá. E tem pessoa que vai falar: esse camarada aqui, irmão, foi de uma expressão, desculpa pela expressão que eu vou usar, que foi de cabeça pro inferno. E você chega, o cara tá lá. Porque não é aquilo que eu prego, é aquilo que eu vivo. E Deus conhece, ó, a intenção, sabe do quê? Do coração. Por isso nós entendemos a escolha de Deus. Vamos dar sequência aqui. Vamos lá. Não saímos nem do tópico 1 ainda, hein? Estamos aqui no... Vamos pular porque, ó, a carne. 1:3. Essa palavra significa... O significado diferente nas escrituras. Ela pode significar parte do corpo do ser humano e pode significar a humanidade. Também designa alguém. A fraqueza, as enfermidades da condição humana em oposição ao espírito. Paulo utiliza desse termo de origem semítica para expressar uma vontade intrínseca, inerente e a essência humana que se opõe à vontade de Deus. Quando você anda na carne, você quer fazer o desejo dessa carne. Quer saber as obras da carne? Vamos lá. Eu falei que eu não preciso nem terminar a revista. Vamos lá, vamos ver qual que é as obras da carne. Entra em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Abre aí. Gálatas, capítulo 5. Vamos lá para obras da carne. Vamos conhecer as obras da carne agora? O que é obra da carne? O cristão tem que andar no espírito, não na carne. Olha o que diz. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações,
ira, peleja, dissensões e heresias. Vamos lá. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essa, acerca da quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Quer dizer, não vão para o céu. Então, se você age na carne, você pode ir todo dia no culto, todo dia na missa, mas está dizendo que você não vai herdar o reino do céu. Vamos ver quem vai herdar o reino do céu? Abre em João aí. João capítulo 3. Apóstolo, a carta, o evangelho segundo João, ou o apóstolo João, o que era íntimo com Jesus, o que deitava no peito de Jesus, o apóstolo do amor. Vamos lá. Para muitos dura essa palavra. Para muitos é duro, irmão. Porque muitas pessoas não querem aceitar a verdade. A verdade é dura, mas a verdade liberta. E a verdade é Cristo. E Cristo pega a verdade porque Ele ama. Porque naquele dia que nós descemos à sepultura, ou Jesus vir buscar a igreja, eu não quero ficar. Eu não quero ser enganado. Eu não quero Jesus vir buscar e eu ficar. Ah, eu vivi um falso evangélico. Eu vivi um falso evangelho. Ah, Jesus me leva, me leva. Não, você vai ficar. Se eu não viver o verdadeiro evangelho, se a pessoa não viver o verdadeiro evangelho, ela vai ficar. Ou se morrer, não vai para o céu. Estão pregando as coisas do mundo, irmão. As coisas do mundo vão ficar aqui. Estão lutando na carne. Vamos lá. Olha aqui. E havia entre os judeus, João capítulo 3. Evangelho de João. E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quando fala príncipe, é que o cara era um cara reconhecido lá. É um cara que entendia das Sagradas Escrituras. Esse foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, quer dizer, reconheceu Jesus como mestre. Rabi, mestre. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Está dizendo, o Senhor você faz milagre, Deus é com você. Aí Jesus deu resposta para ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade, uma afirmação, ó, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que é nascer da água, nascer da mulher, nascer do parto, nascer da cesárea. O que é a água? A água, quando Jesus fala da água, aqui nesse contexto, está falando do útero, está falando da bolsa, quando estoura, para a mulher ter o nenê. E do espírito, nascer da carne e nascer de Deus. O novo nascimento é quando o Espírito Santo vem fazer morada dentro do teu espírito. Aí o que acontece? Por exemplo, eu vou falar de uma experiência minha. Antes de eu nascer de novo, a minha oração, eu orava, parecia que estava no teto. Eu não tinha conhecimento de Deus. Quando eu nasci de novo, eu sei que as minhas orações estão chegando até Deus. Não fica no teto. Eu sinto a presença de Deus. E arrepio não quer dizer que é a presença de Deus somente, viu? Arrepio pode ser presença de Satanás também. Pode ser presença de demônio. Depende do tipo de arrepio, depende do tipo da sensação que você tem. Não é a presença do Espírito Santo, não é a presença de anjo, é a presença de demônio. Então, por isso, quando você nasce de novo, você também tem que pedir o discernimento do Espírito. E o Espírito fala dentro da palavra. Vamos lá. O nascido da carne é carne, o nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Ô Espírito Santo. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Deixa eu achar aqui.
Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ela é uma nova criatura, tá? As coisas velhas se passaram. A vida que vivia antes passou. Tudo se fez novo. A pessoa começa a viver uma nova vida em Cristo. Esses vão morar no céu e permanecer. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos dar sequência aqui. Falamos da carne. Assim, Paulo afirma: nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu andar na carne, eu não vou herdar o reino dos céus. Se eu brigar com a carne, estou agindo na carne, eu não vou andar. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu não posso faltar de culto, eu não posso faltar de missa, eu posso ficar lá, eu posso... Então, Deus não vive. Eu posso viver de aparência, mas a minha vivência de aparência, a minha vida religiosa, a minha prática de vida religiosa não vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é o novo nascimento e a minha conduta diante de Deus, primeiramente, porque Deus tudo sabe, tudo vê, tudo contempla, e diante do homem, diante da sociedade. Não adianta viver de máscara, irmão. Vamos lá. 2. Armadura de Deus. Paulo exorta os crentes a ser fortalecido na fé, fortalecido no Senhor e revestido contra as potestades do mal. Ele observa a vestimenta de um soldado romano. Paulo, quando vai falar da armadura, ele começa a ver um soldado romano revestido. 2:1. Cingido da verdade. Certamente que a referência sobre o cinto da verdade se encontra em Isaías capítulo 11, versículo 5. A justiça será o cinto do seu lombo, e a verdade o cinto do seu rim. Cinturão ou cinto se refere a um avental de couro abaixo da armadura, como cinto de metal que protegia o ventre. Em outra passagem que fala desse acessório, em Lucas, a palavra cingir significa se equipar, tendo em vista que, na verdade, traz a ideia de sinceridade e oposição à falsidade. Cinturão da verdade, andar com a verdade, andar com a justiça, pregar a verdade, como eu estou pregando aqui, que Deus não é ódio, Deus é amor. Logo, cingir com a verdade é viver uma vida verdadeiramente sincera e de devoção ao Senhor. Servir ao Senhor não deve ser mera liturgia ou protocolo. Viver de liturgia, viver de rituais religiosos, mas uma entrega sincera de todo ser ao nosso Deus. Vamos lá. Então, a couraça, uma peça da armadura que segura é a verdade, andar em sinceridade, andar em honestidade, tá? Não é falando assim, olha, faz uma pregação e diz: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Jesus falava: faz o que eu mando e faz o que eu faço, porque ele servia de exemplo. Nosso melhor exemplo é Jesus Cristo. 2:8. Couraça da justiça. Nos tempos antigos, a couraça era uma peça da armadura do soldado, que servia para proteger o peito dos ataques do inimigo. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, o amor, assim como a fé, faz parte do peitoral da armadura, o amor e a fé. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos com a couraça da fé, com amor, com o capacete da esperança. A couraça faz parte da vestimenta do próprio Deus, que vem para salvar o seu povo. A justiça aqui é um termo muito desenvolvido por Paulo, que também expressa uma vida íntegra, uma vida íntegra. Sabe o que é justiça? A justiça do reino. Quando fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, é a justiça do reino.
É a justiça de ser leal, é a justiça de ser verdadeiro, é a justiça de comprar e pagar, é a justiça de ser o trabalhador ser fiel com o patrão e o patrão fiel com o trabalhador, é não roubar um ao outro, é o trabalhador trabalhar de forma justa e o patrão pagar de forma justa. Você sabe por que a nação de Israel é tão abençoada, irmão? Uma nação que fez 70 anos, é uma das maiores potências do mundo, e o Brasil tem mais de 500 anos e está capengando. Por que o Brasil não copia Israel nisso? Ser justo com o salário do trabalhador, o trabalhador ser justo com o patrão, não egoísmo, né? No Brasil, e eu vou falar uma verdade aqui, vai doer. O brasileiro é egoísta. O brasileiro só pensa no próprio umbigo. Se tá bom para mim, o resto, desculpa a expressão, que se lasque. É verdade, irmão. Você vê nisso. Principalmente nas eleições. Cada um procura o próprio interesse. Eu não tô nem aí se tem pessoa passando fome. Eu não tô nem aí se tem pessoa que quando vai lá no hospital não vai ter remédio. Eu não tô nem aí. Eu penso no meu próprio umbigo. Se tá bom para mim, tá bom. Cadê o amor ao próximo? Quando Jesus disse, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, graças a Deus que não acabou, mas o amor se esfriou. O amor por quê? O amor pelo próximo. Eu vou repetir, o nosso verdadeiro inimigo não é o Supremo Tribunal Federal. O nosso verdadeiro inimigo não é o Congresso Nacional. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás que está agindo por trás deles. A nossa guerra não é contra a carne. Entenda isso, irmão. Você quer vencer? Vai orar. Você sabe qual é o maior inimigo? Você sabe o que está causando isso no Brasil? É o pecado, é o distanciamento do homem de Deus. Porque se Deus não abençoar a nação, irmão, pode ter o melhor presidente, pode ter o Congresso mais honesto do mundo, pode ter o Supremo Tribunal mais honesto do mundo, não vai. Não vai. E agora você, cristão, se metendo nessas coisas. Eu estou exercendo o meu dever de cidadão, se intrometendo em encrenca, fazendo aquilo que Deus nos aprova. É isso que você é cristão? É para isso que Jesus te chamou? Para anarquia? Para fazer guerra? Ou não para pregar a paz, pregar o amor? Foi para isso que Jesus te chamou? Eu vou repetir, que evangelho que você está vivendo? Que evangelho que você vive? É o evangelho do amor ou é o evangelho do ódio? É o evangelho que Jesus mandou eu amar meu inimigo? Ou é o evangelho carne por carne? Ou é o evangelho do ódio? Não é o evangelho da paz? Nós estamos aprendendo aqui que o nosso inimigo não é o homem, não é a carne. Tá? Eu vou fazer justiça com a própria mão. Lá em Tiago diz que a justiça do homem não opera a justiça de Deus. Jesus, o Pai, eu sei que o nome de Deus não é Jeová, viu, irmãos? Tá? Jeová não é Jeová, porque o J não tem no hebraico, tá bom? Tem o tetagrama, Yud-Re, Vav-Re. Eu não vou entrar agora aqui, que ninguém sabe o nome do Pai, tá? Sabemos o nome do Filho, que é Yeshua. Quando traz para a língua latina, que é a nossa língua, se torna Jesus, na transliteração. Então, eu vou falar aqui uma portuguesado. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. O Adonai Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. É Ele que faz justiça na terra. É Ele que tem que entrar no Supremo Tribunal. Vocês estão fazendo que nem Bin Laden, né? O que o Bin Laden fez? Vou lá tocar nos Estados Unidos. Vou pegar um avião bomba. Olha a mentalidade do cristão, irmão. Vou pegar um avião bomba, vou fazer que nem um Bin Laden. Vou explodir tudo lá. Vou fazer uma anarquia. Que evangelho que estão vivendo, né? As pessoas não gostam de ouvir isso, né, irmão? A verdade hoje tá difícil, né? A verdade, quando toca lá dentro, a pessoa já fecha, né? Mas eu tô aqui como profeta de Deus.
E Jesus está me dizendo assim, se alegra, e eu estou alegre, porque eu estou pregando o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho do amor. Deus ainda tem poder de mudar a nossa nação. Deus ainda tem poder de mudar o Supremo Tribunal Federal. Deus tem poder de converter todos aqueles homens. Deus tem poder de, olha, Deus é que mata, Deus é que faz viver. Deus fere e Deus cura. Deus exalta e Deus abate. É Ele que faz. Agora o homem está querendo fazer com as próprias mãos. Eu digo, que evangelho é esse que os cristãos estão vivendo hoje? O evangelho primeiro, os crentes primeiro mudavam a sociedade, né? Vivendo uma vida íntegra, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de jejum, eles interferiam com a vida e com a oração no mundo. Hoje o mundo está interferindo no evangelho. Antigamente nós brigava para o mundo não entrar dentro da igreja. Hoje nós estamos brigando para tirar o mundo dentro da igreja. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse, irmão? Que cristãos somos nós? Vivendo assim? Então vamos mudar. Eu vou ler para terminar aqui. Calçando o evangelho da paz. Outras armaduras, o escudo da fé. Para combater. O que é o escudo da fé? Enquanto a couraça do cinto era calçado para defender, era uma veste, o capacete e o escudo e a espada era a peça de combate. O escudo da fé para combater. Na antiguidade, o escudo poderia ser de bronze. Vamos pular isso aqui. Paulo faz uma justa posição aqui entre o escudo e a espada. O escudo da fé, pois através da fé, que nem aqui, ó. Paulo faz uma justa posição do escudo com a fé. Pois através da fé, que nem a dificuldade ou condição desfavorável vão parar. A fé nos move. A fé move montanhas. Capacete da salvação aqui, ó. A mudança de mentalidade. A palavra, agir como a palavra. A espada do Espírito. E eu termino aqui. Jesus venceu Satanás, irmão. Jesus não pegou e venceu Satanás com as armas carnais. Jesus usou a palavra, ele estava no deserto. Jesus estava em jejum, oração e praticando a palavra. Então usa essas armas. Pratica essas armas. Muda a sua mentalidade. Muda a sua cabeça. Muda. É aí que você vai entender. Vendo? É isso aqui. Lê mais a Bíblia. Aqui você vai conhecer. Pode entrar, Ana. Tô acabando já. Minha filha tá chegando aqui. Aqui você... Tchau. É a professora dela, Érica. Aqui você vai conhecer o que Deus quer de você. Você sabe o que tem hoje aqui? Muito analfabeto bíblico. Que diz que conhece a Deus, mas não conhece as Escrituras. Fecha aí, tá no ar. Que diz que conhece a Deus, mas não conhece a Bíblia. E ele se dá a revelar através da Bíblia. Você não conhece a palavra de Deus? E diz que pratica a verdade? E diz que tem o amor de Deus? Estou falando do amor de Deus, não estou falando do amor ágape. Estou falando do amor que busca o próprio interesse. Eu sei que esse tipo de lição, eu louvo a Deus, irmão. Eu louvo a Deus, porque o ministério que eu participo, é a revista aqui, ó, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu louvo a Deus que o ministério que eu participo não se intromete nisso. Graças a Deus que o bispo, nosso bispo Samuel Ferreira, é um homem muito inteligente, muito sábio. Eu quando estou lá para ver aquele homem falar, eu fico admirado da sabedoria que Deus deu para ele. Ele sabe entrar e sabe sair. A sabedoria que Deus deu para esse homem. Eu louvo a Deus pela vida do bispo Samuel Ferreira, pela vida do bispo Samuel Ferreira, pela vida do bispo Manuel Ferreira. Que ele está certo, eles estão orando, estão ficando, olha, eu não tenho que se intrometer nisso nem naquilo, a minha função é orar e orientar o povo de Deus. Orientar, tem que orientar. Pastor, você é contra orientar as pessoas quando tem eleição? Não, irmão. Mas quem tem que tocar no coração do crente, quem sabe quem é o certo, quem vai governar certo, é Deus, é Ele. Então, ore pela nossa nação.
Vamos ler o Salmo 127 aqui? E eu já termino. Salmo 127. E eu oro para terminar. Talvez você não concorde com o que eu estou pregando, mas eu estou pregando Bíblia. Pelo menos respeite. E Jesus disse assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E Deus não fala aquilo que queremos ouvir. Deus fala aquilo que queremos, que precisamos ouvir. Se você quer ouvir aquilo que você quer, não é Deus falando com você, é o inimigo que fala com você. E ele quer realizar os seus desejos pecaminosos da carne. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então quem faz, quem abençoa, o Senhor. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores. Pois assim dá ele o seu amado sono. Vamos orar? Vamos aqui ler aqui a conclusão. E vamos orar, terminando essa escola. E que o Espírito Santo possa falar mais firme ao seu coração. Que você possa abrir o coração para o Espírito Santo. Não se faz justiça com a própria mão. A justiça vem do céu. A justiça vem dele. Vamos lá. Conclusão. Os cristãos vivem uma batalha insensível. E nessa batalha eles devem estar preparados, fortalecidos e avançando. Seguindo o seu general de guerra. Você está seguindo o general de guerra? Jesus Cristo, o Senhor. Você está seguindo ele? Quem você está seguindo? Está seguindo o general ou está seguindo outro general? Quem você está seguindo? Então, reflita, meu irmão. Pense. Haja como cristão. Mas como cristão espiritual. Use o amor de Deus. Você quer o bem da sua nação? Eu também quero. Eu quero que a minha nação seja uma nação mais própria, mais próspera do mundo. O Brasil tem uma promessa, mas não é usando a espada. Não. Jesus, quando veio, os discípulos, olha, ele veio como Davi. Ele vai pegar na espada, vai fazer uma grande revolução, vai se levantar contra Roma. E Jesus disse: meu reino não é daqui. Então, ele ensinou a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Peça para o reino de Deus vir para o Brasil. Peça para a justiça de Deus vir para o Brasil. E ama o seu próximo. Entenda, a minha e a tua guerra não é contra a carne, mas é contra os principados, contra as potestades. Não é contra o ser humano, não é contra o teu próximo. É contra os principados e as potestades que agem por trás, que escraviza o homem, que faz o homem virar o quê? Uma marionete, tá? Sabe aqueles ventríloco, tá? Que vem assim. Então, quando ele conhece a verdade, o Espírito Santo passa com a espada, a pessoa passa, não deixa de ser uma marionete e passa a ser um cristão, passa a conhecer a verdade, passa a ser honesto. Então, medite nisso. Essa lição aqui, eu não sabia que era essa lição. Essa lição aqui eu peguei hoje ela de manhã, tá? Porque eu tive uma semana muito corrida, não deu, eu sou sincero, não deu tempo de eu destrinchar a lição. Eu peguei ela de manhã e falei, ó, vai de encontro com aquilo que estamos vivendo hoje. Então, se vai de encontro, eu só estou apenas sendo um instrumento do Espírito Santo para que eu e você vivemos o verdadeiro evangelho. Então, meu irmão, Deus está falando conosco hoje por amor. E a palavra que vem no meu coração, se converta de verdade. Seja cristão de verdade. Ande na palavra, pratique a palavra, vive o amor de Jesus. Vive o amor dele. É assim que vamos encontrar paz. É assim que nossa nação vai ser a nação. Oh, olha que o Espírito Santo. Meu pai. O imperador, olha o que o Espírito Santo me lembrou. O imperador da China perguntou para a rainha da Inglaterra, não lembro o nome da rainha da Inglaterra, o que faz dessa nação uma nação tão próspera, tão abençoada? Ela pegou, estou todo arrepiado aqui, e disse para ele, esse livro, meu senhor, o Decandaraba sério, esse livro, o que você está fazendo? Está nesse livro? O que vai fazer o Brasil
o Brasil ser uma nação abençoada é praticar esse livro. É viver o verdadeiro evangelho. Porque quem luta, irmão, presta atenção. Quem luta contra a carne é o próprio Deus. Tá? Quem luta com a carne é o próprio Deus. Davi, olha o que o Espírito Santo me lembra. Davi estava com Saul. Saul estava na caverna. Saul foi evacuar. Davi estava assim, ó. Aí o soldado falou: Deus entregou o seu inimigo na tua mão. Arranca a espada e mata ele. E Davi falou assim: ai de mim, se levantar contra o ungido do Senhor. Todos aqueles que estão no governo, foi Deus que colocou. Eu oro para que haja harmonia entre os poderes. Porque enquanto eles ficam brigando lá em cima, o pobre, o trabalhador, está sofrendo aqui embaixo. Enquanto fica brigando lá em cima, por poder, tá? A briga lá em cima não é pelo povo, é por poder. Abre teu olho. Não é pelo... eu quero o pão, eu quero que tenha remédio no hospital, eu quero que a saúde vai bem, eu quero que tenha a mesa do trabalhador farto. Não, é por poder. É por interesse particular. A minha oração é que Deus abra os olhos do povo brasileiro. Que abra principalmente de todos os cristãos. Não seja massa de manobra, tá? Tenha a sua opinião própria. E eu vou orar também, irmão, para que essa manifestação do dia 7 de setembro seja uma manifestação pacífica, ordeira. Mesmo que eu não concorde, mas eu respeito. Eu não concordo, mas eu respeito. Porque está uma guerra lá em cima e o povo sofrendo aqui embaixo. Cesta básica. Você acha que a criança faltando leite, que amor é esse? 14 milhões de desempregados, que é o pai e a mãe sofrendo depressão, preocupada que tem o que comer na mesa, o leite para a criança, o pão para a criança, os estudos da escola. Enquanto isso lá em cima, eles se degradando, brigando. A minha oração é para que Deus acabe com a guerra lá em cima e que o povo aqui entenda que eu tenho que amar o meu próximo. E Jesus mandou amar até o inimigo. Não é fácil, né? Porque o ódio não deixa amar o inimigo, né? Mas o amor deixa. O falso evangelho não deixa amar o inimigo, né? Mas o verdadeiro evangelho manda a gente amar o nosso inimigo. Irmãos, eu estou pregando aqui a verdade. Estou falando aqui do amor de Jesus. Se você não concorda, é a palavra de Deus. Se você acha que eu estou errado, é a palavra de Deus. Deus é o Deus da viúva e o pai dos órfãos. Tá? Deus ama. O evangelho é pregado para os pobres de espírito e não para os orgulhosos. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Que Deus te abençoe. Tá? Jesus te ama e quer levar você para o céu. Deixa eu orar por você. Deixa eu repreender o meu verdadeiro inimigo, que não é a carne, que não é você que vai me ouvir aí, não vai discordar de mim, mas que é Satanás. E eu te amo em Cristo Jesus. Por isso estou pregando esse evangelho de verdade. O evangelho confronta, viu? O evangelho não é aquele evangelinho assim, ó, de passar a mão naquilo que está errado. Não, o evangelho é de confronto. O evangelho de confronto para que haja a mudança. Vamos orar? Pai, ô Senhor, eu oro, eu suplico e eu rogo a Ti, para que todos aqueles que me ouvem, Senhor, que o Teu Espírito possa ter lugar no coração, que o Teu Espírito possa iluminar a mente, para que eles possam entender, Senhor, que a nossa guerra não é contra o governo, não é contra a carne, não é contra os poderes da nação, Senhor, que a nossa guerra é contra os principados, contra as potestades, Senhor, que é contra os demônios, Pai, que agem por trás desses homens, ó Pai. Mas eu, Senhor, não consigo convencer, porque a Tua própria palavra diz que quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Teu Espírito Santo, Senhor.
Então que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos poderosos, Senhor. Dar ordem aos teus exércitos, Senhor, para guardar o 7 de setembro, meu Pai. Que o Senhor possa dar ordem aos teus arcanjos, Senhor, para que possa entrar em guerra, Senhor, contra o verdadeiro inimigo da humanidade, Senhor, contra os principados, contra as potestades, ó Pai, contra as hostes espirituais da maldade, Senhor, e que o Brasil seja verdadeiramente liberto, ó Pai, da corrupção, do engano e da mentira, Senhor, e que haja harmonia entre os poderes, ó Pai, para o bem do povo, Senhor, para o bem da nação. Senhor, eu oro para que o Senhor venha a ser o Senhor da nação, o Senhor do Brasil, Pai, para que a nossa nação seja abençoada, para que a nossa nação seja próspera, Senhor, e seja uma referência, ó Pai, para as outras nações. Assim eu oro, Senhor, e também venho repreender todo espírito maligno, todo espírito contrário a essa mensagem, todo espírito que vai tentar barrar essa mensagem de entrar no coração e na mente das pessoas que vão ouvir. Eu já libero uma palavra no mundo espiritual, que essa palavra no mundo espiritual já possa combater esses demônios, já possa amarrar esses demônios, e os anjos do Senhor já possam lançar eles no abismo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus. Por isso, eu só preguei aquilo que está na revista da Escola Bíblica Dominical. E só falei a palavra de Deus. Deus é amor. O amor ágape. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo e um feliz final de semana e um bom feriado para você e para a tua família. Jesus te ama. Eu não posso acabar esse vídeo sem fazer o apelo. Você que vai me ouvir, você quer entregar a sua vida para Jesus? Jesus não é religião. Jesus não é placa de igreja. Jesus não está, olha, Jesus está nessa igreja, não está naquela. Jesus não é religião. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, para ter a sua vida desamarrada, para entender o verdadeiro evangelho, e você, meu irmão, que está afastado, que conhece Jesus, mas está afastado, está no erro, quer voltar para Cristo, você que quer aceitar Jesus, coloque a mão no seu coração e repete essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Irmão, você que quer retornar, fala: Senhor Jesus, eu volto para a tua casa, eu volto para os teus caminhos, perdoa os meus pecados. Deixa eu orar por você, Pai. Esses que vão fazer essa confissão, perdoa os pecados deles, reveste eles das armaduras espirituais, escreve o nome no livro da vida desses que vão aceitar Jesus, Pai, e aceita esses filhos que estão retornando para a tua casa, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, Jesus te ama, fica com Deus.